primeiro lugar, muito bom dia a todos. Bem-vindos a este reabrir da nossa casa, a Casa Francisco Xavier, e vamos retomar então os nossos trabalhos de hoje. Começamos por ler aqui uma passagem do livro Ceifa de Luz, de Francisco Cândido Xavier, Prescrições de Paz. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. São palavras de Jesus, segundo Mateus. E Emmanuel comenta: na garantia do próprio equilíbrio, alinhemos algumas indicações de paz, destinadas a imunizar-nos contra a influência de aflições e tensões, nas quais, tanta vez, imprevidentemente, arruinamos tempo e vida. Corrigir em nós as deficiências suscetíveis de conserto e aceitar-nos nas falhas cuja supressão não dependem ainda de nós, fazendo de nossa presença o melhor que pudermos no erguimento da felicidade e do progresso de todos. Toleremos os obstáculos com que somos atingidos ante os impositivos do aperfeiçoamento moral e entendamos que os outros carregam igualmente os deles. Observar ofensas como o retrato dos ofensores, sem traçarmos a obrigação de recolher semelhantes clichês de sombra. Abolir inquietações ao redor de calamidades anunciadas para o futuro, que provavelmente nunca virão a acontecer. Admitir os pensamentos de culpa que tínhamos adquirido, mas buscando extinguir-lhes os focos de vibrações em desequilíbrio através de reajustamento e trabalho. Não desprezar os entes queridos, nem prejudicá-los com a chamada superproteção, tendente a escravizá-los ao nosso modo de ser. Não exigir do próximo aquilo que o próximo ainda não consegue fazer. Nada pedir sem dar de nós mesmos. Respeitar os pontos de vista alheios, ainda quando se patenteiam contra nós, convencidos quanto devemos estar de que pontos de vista são maneiras, crenças, opiniões e afirmações peculiares a cada um. Não ignorar as crises do mundo, entretanto, reconhecer que se equilibrarmos o nosso próprio mundo por dentro, esculpindo-lhe a tranquilidade e a segurança em alicerces de compreensão e atividade, discernimento e serviço, perceberemos de pronto que as crises externas são fenómenos necessários ao burilamento da vida, para que a vida não se tresmalhe da rota que as leis do universo lhe assinalam no rumo da perfeição. Vamos fechar os nossos olhos, fazer algumas respirações profundas para que o nosso corpo físico fique relaxado e o nosso pensamento se eleve e se dirija aos planos superiores da vida. E unidos pelos mesmos propósitos,
tenhamos na nossa tela mental a imagem do nosso querido Mestre Jesus, que nos sorri, amoroso, e que nos envolve das suas vibrações de amor, de paz, trazendo ao nosso coração uma imensa tranquilidade, serenidade, e preparando-o para não só recebermos o amor que o Mestre nos dá, como transmitirmos essas vibrações de amor ao nosso próximo, àqueles que amamos, àqueles que conhecemos, com que nos cruzamos na rua, nos nossos trabalhos, no nosso dia a dia, e estender esse amor também àqueles que não nos querem tão bem, que por vezes até se antagonizam connosco. Estejamos preparados então para amar, para servir, para auxiliar todos aqueles que nos dois planos da vida aqui se dirigem, para que possam ser ajudados a melhorar, a aprimorar-se, a evoluir como espíritos. Peçamos também a Deus pelo mundo em que vivemos, por esta fase conturbada da vida do planeta em plena transformação, onde se pode ver todas aquelas calamidades da natureza, as doenças, a pandemia que se espalha por todos os países do mundo, e a guerra, Senhor, e a guerra. Fazer com que todas as consciências dos homens despertem para as tuas mensagens de amor e de caridade, para que termine o ódio, para que termine o orgulho e a vaidade, e assim possamos todos juntos contribuir para uma transição do nosso planeta para um mundo melhor. Pedimos-te também, Senhor, que abençoes esta casa, os seus trabalhadores, os seus dirigentes e todos aqueles que aqui acorrem, pedindo auxílio, uma palavra de conforto. Pedimos autorização então para iniciar os trabalhos de hoje e agradecemos aos nossos benfeitores espirituais, aos benfeitores espirituais desta casa, que sempre nos amparam, e pedimos que fiquem connosco. E a ti, Mestre, pedimos que sempre connosco, que nos ampares em todos os dias da nossa vida. Muito obrigada. Ouvindo bem, mesmo sem o... E apesar desta máscara que ainda vamos ter que usar por mais algum tempo.
Bom, isto era, com muito boa intenção, uma das músicas mais bonitas e que a nós nos está particularmente querida nos nossos corações, porque já foi aqui cantada naquelas festas de Natal, mas não conseguimos. Não conseguimos ultrapassar esta... não conseguimos mesmo. Bom, então, assim sendo, continuamos e vamos dar início ao capítulo 21 do livro Evangelho segundo o Espiritismo. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Este estudo de hoje diz respeito às instruções dos Espíritos e aos dois últimos itens do capítulo 21. O item 10 diz respeito aos falsos profetas da erraticidade. Vai ser uma mensagem que vamos estudar, mensagem essa vinda de Erasto. E depois o segundo item, Jeremias e os falsos profetas, com uma mensagem vinda de Luás, que também foi interpretada como sendo Luís, um espírito protetor. Façamos uma breve nota introdutória a este nosso estudo de hoje. Em primeiro lugar, o que são profetas? Profetas, do ponto de vista evangélico, são mensageiros de Deus que nos vêm revelar situações da vida espiritual. Portanto, vêm-nos trazer conhecimento sobre a vida espiritual. E falamos nisto porque, de facto, o que vamos estudar hoje são os falsos profetas. Portanto, não são espíritos quaisquer, são espíritos que têm por missão a revelação da vida espiritual aos homens. E uma breve nota sobre Erasto, porque Erasto foi, de facto, um dos espíritos de grande elevação que pertenceu à falange do Espírito de Verdade, que esteve presente nas comunicações da codificação espírita, em vários livros, no livro dos médiuns, no livro Evangelho segundo o Espiritismo e também em várias comunicações da Revista Espírita. Portanto, são espíritos de grande escola. Bom, e por último, o que é isto da erraticidade? A erraticidade foi o nome que Allan Kardec deu ao espaço físico onde se encontram os espíritos em processo evolutivo, mas depois de desencarnados, portanto, na vida espiritual. E feita esta introdução, vamos então começar por ler e comentar. Eu peço desculpa porque não fiz esta pergunta, mas como conheço estas caras todas, não está aqui ninguém pela primeira vez, pois não? Está? Então seja muito bem-vinda. E depois, se necessitar de alguma explicação, no final, faça favor. Obrigada. Peço desculpa. Só agora. Mas olhei para aquelas carinhas todas e conhecidas. Ora bem, então vamos começar. Os falsos profetas não se encontram unicamente entre os encarnados. Há-os também, e em muito maior número, entre os espíritos orgulhosos que, aparentando amor e caridade,
semeiam a desunião e retardam a obra de emancipação da humanidade, lançando-lhe de través seus sistemas absurdos, depois de terem feito com que seus médios os aceitem. Então, o que é que Erasto nos quer dizer com isto? Vamos descodificar esta mensagem. Em primeiro lugar, não há falsos profetas apenas encarnados, apenas na Terra. Também existem falsos profetas na vida espiritual. E Erasto vai mais longe e diz que até são em maior número. Portanto, há maior número de espíritos que se fazem passar por profetas do que espíritos encarnados, portanto, homens que se fazem passar por falsos profetas na Terra. E reparem que começamos por dizer que profeta não era um espírito qualquer, é um espírito mensageiro, enviado por Deus e que tem por missão revelar coisas importantes para o desenvolvimento da humanidade. E estes falsos profetas, que vivem no plano espiritual, diz ele que são orgulhosos e que, aparentando amor e caridade, o que eles fazem é semear a desunião e retardam a obra de emancipação da humanidade. Portanto, eles aparentam amor e caridade, conseguem ludibriar os médiuns que os aceitam e passam-lhes a esses médiuns revelações falsas. Revelações falsas. Vejam que isto é sério. E por isso Erasto vai desenvolver esta ideia ao longo desta mensagem. E, portanto, com essas falsas revelações, o que eles querem é atrasar o desenvolvimento da humanidade. Portanto, levar-nos pelos caminhos que não são os caminhos do Senhor. São os caminhos da inferioridade e da maldade. E dizem, e continua Erasto, e para melhor fascinarem aqueles a quem desejam iludir, para darem mais peso às suas teorias, eles apropriam-se sem escrúpulo de nomes que só com muito respeito os homens pronunciam. Portanto, Erasto chama aqui a atenção para que muitos desses profetas, para se fazerem impressionar, para impressionarem aqueles com quem comunicam, fazem-se passar por nomes que são venerados na Terra, por personagens que são de tal maneira venerados, são de tal maneira honrados, que não passa sequer pela cabeça, digamos assim, dos médiuns, duvidar do personagem que se apresenta. E esse é um erro. São eles, esses profetas, que espalhem o fermento dos antagonismos entre os grupos, que os impelem a isolar-se um dos outros e a olharem-se com prevenção. Portanto, com desconfiança. Portanto, eles, em vez de fazerem a união, fazem exatamente o contrário. Portanto, eles promovem a desunião, evitando uma discussão sã e uma discussão aberta entre os vários grupos de espíritos sobre temas importantes do Evangelho. Inclusivamente, como sabem, há ainda muitas traduções que levantam algumas dificuldades de interpretação. E, portanto, é dessa discussão entre os variados grupos de espíritas que nasce a luz e o conhecimento. E estes espíritos, com as revelações que fazem, o que pretendem é exatamente que isso não aconteça. Portanto, é separar, reinar para dividir. Ou dividir para reinar, desculpe. Isso só por si bastaria para os desmascarar.
pois, procedendo assim, são os primeiros a dar o mais formal desmentido às suas pretensões. Não é? Onde é que está o amor? Onde é que está o ensino da fraternidade? Quando eles o que pregam é o antagonismo, a divisão. Cegos, portanto, são os homens que se deixam cair em tão grosseiro embuste. Alguma dúvida? Vamos continuar. Mas há muitos outros meios de serem reconhecidos. Portanto, Erasto diz-nos que tenhamos sempre vigilância. Vamos ver quais são as estratégias que podemos usar para reconhecer esses falsos profetas que se comunicam, porque eles estão na erraticidade e comunicam-se através de médios. Espíritos da categoria em que eles dizem achar-se têm de ser não só muito bons, como também eminentemente racionais. Porquê? Porque os espíritos bons são, efetivamente, têm bom senso e são racionais. Não é impensável recebermos uma comunicação que não faz sentido. Essa não vem, certamente, de espíritos superiores, mas sim de outros inferiores. Pois bem, passai-lhes os sistemas pelo crivo da razão e do bom senso e vede o que restará. Portanto, Erasto está-nos aqui a dizer para fazermos um exame escrupuloso àquilo que nos é dito, ao teor das mensagens que nos são comunicadas. Convinde, pois, comigo em que todas as vezes que um espírito indica como remédio aos males da humanidade ou como meio de conseguir-se a sua transformação, recomenda coisas utópicas, impraticáveis, medidas pueris e ridículas, ou quando formula um sistema em que as mais rudimentares noções da ciência contradizem, não pode ser senão um espírito ignorante e mentiroso. Portanto, ele alerta-nos para o teor das mensagens, como já dissemos, e diz-nos que se nós tivermos em atenção e se fizermos uma análise rigorosa, inclusivamente a este sistema, o que é o sistema? O sistema, do ponto de vista filosófico, é um conjunto de ideias, de conceitos que estudam um determinado fenómeno. Portanto, e essas ideias têm que ser coerentes, têm que estar interligadas entre si para chegarmos a uma determinada conclusão verdadeira. Tem de ter lógica e coerência. E se nós passarmos esses sistemas, esses métodos de pensamento, de raciocínio dos tais falsos profetas, chegaremos à conclusão que, de facto, não existe coerência. Há qualquer coisa que está errada, pressupostos errados. E, portanto, concluímos que se trata de um espírito ignorante e mentiroso. Dúvidas? Por outro lado, crede que se nem sempre os indivíduos apreciam a verdade. Vamos parar aqui um pouco nesta frase. Se nem sempre os indivíduos apreciam a verdade. E vamos refletir que muitas vezes, eu diria quase sempre, nós aceitamos os falsos profetas porque eles dizem aquilo que nós queremos ouvir. Porque eles são espíritos inteligentes, obviamente. Não é qualquer um que nos traz e que se faz passar por um mensageiro de Deus. Não são espíritos com algum conhecimento e inteligência. E conhecem as nossas fraquezas. Conhecem-nos bem. E, portanto, falam-nos daquilo que nós queremos ouvir.
estimulam as nossas paixões, estimulam a nossa vaidade, o nosso orgulho, lisonjeiam-nos, dizem que nós somos de facto muito bons. Pronto. É música para os nossos ouvidos. E, portanto, é claro que, aproveitando-se dessas fraquezas, se nós não estivermos, de facto, bem escudados pelos nossos conhecimentos e pela nossa fé, facilmente nos deixaremos levar. E isto é para todos nós, não é só para os médiuns, não é? É para todos nós. Porque, de facto, os falsos profetas aparecem em todo lado e, sobretudo, em fases da nossa vida como a que estamos a passar agora. Fases de transição. É muito fácil que apareça algum espírito, ou não, um ser humano, que nos venha dizer, mas está tudo bem, não vai haver problema nenhum, vamos conseguir resolver isto sem dificuldades nenhumas. E é isso aquilo que nós estamos a querer ouvir, não é? Porque é muito mais fácil assim. É mais fácil para nós. Não é? Nós muitas vezes iludimos-nos porque a ilusão é mais fácil, porque vivemos situações difíceis, estamos a atravessar problemas de várias ordem, desde familiar, económica, e, portanto, se alguém nos tenta levar por um caminho fácil, que não implica um esforço e uma vigilância permanente da nossa própria, dos nossos pensamentos e das nossas ações, nós somos facilmente levados e enganados. Ora, voltando ao que nos traz aqui hoje, se por um lado é fácil levar esses indivíduos e enganá-los, é mais difícil enganar as massas. É mais difícil enganar grupos inteiros de adeptos espíritas. Não é? E então continua Erasto. E esse é um critério para percebermos que se trata de um falso profeta. Se dois princípios se contradizem, achareis a medida do valor intrínseco de ambos, verificando qual dos dois encontra mais ecos e simpatias. Ora, acham que há princípios que se contradizem na doutrina espírita? É impossível, não é? Isso seria completamente ilógico. Portanto, um espírito com um determinado nome, seja ele qual for, que a uns diz uma coisa e a outros diz outra. Portanto, essa contradição está completamente fora da lógica que Allan Kardec nos ensina no seu método utilizado para a codificação da própria doutrina. E continua Erasto. Se dois princípios se contradizem, achareis a medida do valor intrínseco de ambos, verificando qual dos dois encontra mais ecos e simpatias. Fora com efeito ilógico admitir-se que uma doutrina cujo número de adeptos diminua progressivamente seja mais verdadeira do que outra que veja um dos seus em contínuo aumento. Portanto, ele aqui refere-se aos falsos profetas que se dirigem às massas. E, portanto, se esse profeta consegue criar mais adeptos, então é porque ele diz alguma coisa de verdade, não é? Porque é mais fácil enganar um indivíduo do que as massas. Entenderam? Querendo que a verdade chegue a todos, Deus não a confina num círculo acanhado. Fala surgir em diferentes pontos, a fim de que por toda a parte a luz esteja ao lado das trevas. Isto é o princípio da universalidade. Portanto, e é um dos princípios base da doutrina espírita,
Kardec fala disso em todos os seus livros, e aqui Erasto refere-se ao mesmo, ou seja, os princípios da doutrina espírita foram revelados por espíritos em diferentes pontos do mundo, a médiuns que eram perfeitamente desconhecidos uns aos outros. E esses princípios da doutrina foram revelados porque Deus entendeu que tinha chegado à altura dessas revelações. É o princípio da universalidade. Portanto, por um lado, é essa revelação feita em vários pontos, portanto, não há grupos, digamos assim, de elite, que só recebam determinadas mensagens e outros não. Não. Todos recebem, todos têm direito a saber a verdade, a revelação da vida espiritual, porque todos somos filhos de Deus. E, por outro lado, há o princípio da concordância, ou seja, é a mesma mensagem que é transmitida a diferentes médiums, estranhos uns aos outros, e que se propaga por todo o mundo em simultâneo. Princípio da concordância, mesma mensagem, por todo o lado, princípio da universalidade. Continuando com a mensagem de Erasto. Repeli sem condescendência todos esses espíritos que se apresentam como conselheiros exclusivos, pregando a separação e o isolamento. Portanto, já vimos isso, que é contrário a um espírito superior. São quase sempre espíritos vaidosos, medíocres, que procuram impor-se a homens fracos e incrédulos. Portanto, se por um lado os falsos profetas são vaidosos e medíocres e o que querem é realmente poder, mas por outro lado também há homens que que são fracos, que são crédulos, que não têm a capacidade de discernimento suficiente para perceber que aquelas mensagens são falsas. E então como é que esses falsos profetas convencem estes homens fracos e crédulos? Prodigalizando-os exagerados louvores, lá está, não é? Elogiando-os, a fim de os fascinar e de os ter dominado. São geralmente espíritos sequiosos de poder. Os falsos profetas são espíritos sequiosos de poder e que déspotas públicos, ou nos lares, quando vivos, portanto, eles enquanto eram vivos, ou de facto eram tiranos nas suas famílias, ou então eram ditadores públicos, e já no plano espiritual querem ter vítimas para tiranizar. Portanto, essas características de tiranos e de déspotas que tinham na Terra não desapareceram apenas com a morte do corpo físico. Portanto, mantiveram-se. Porque isso acontece com a maior parte dos espíritos, não é? Não é só pelo facto de terem passado para a vida espiritual que se modificam, não é? Assim como também não é só pelo facto de terem passado para a vida espiritual que um espírito adquire todo o conhecimento. Não é. Portanto, ele adquire o conhecimento de acordo com o seu mérito, de acordo com a sua evolução moral. E diz Erasto, em geral, desconfiai das comunicações que trazem um caráter de misticismo e de singularidade, ou que prescrevem cerimónias e atos extravagantes. Já falamos aqui várias vezes sobre este ponto, porque é importante, que na doutrina espírita não há o sobrenatural, não existe. Tudo tem uma explicação. E não há rituais. Portanto, Erasto diz,
Desconfiai das comunicações que trazem um caráter sobrenatural e singular, bizarro, estranho, fora do comum, ou que prescrevem rituais. Portanto, há sempre nesses casos motivo legítimo para suspeitarmos das suas comunicações. E estáis certos, igualmente, de que quando uma verdade tem de ser revelada aos homens, é comunicada instantaneamente a todos os grupos sérios que dispõem de médiums também sérios e não a tais ou quais com exclusão dos outros. Portanto, cá está, de novo, bem explícito, o princípio da universalidade. Ninguém é excluído. As mensagens são passadas a todos os grupos. Nenhum médium é perfeito. E muito menos está obsidiado. E há manifesta obsessão quando um médium só é apto a receber comunicações de determinado espírito, por mais alto que este procure colocar-se. Só este parágrafo daria uma palestra. Se fôssemos falar sobre obsessão, sobre os diferentes graus da obsessão. A obsessão simples é constituída por uma interferência de um espírito que se imiscui nas comunicações que o médium recebe e que o impede, a esse médium, de receber outros espíritos, senão ele. Portanto, isso é de facto uma obsessão. Há diversos graus da obsessão, com logicamente consequências muito diferentes umas das outras. Portanto, digamos que esta obsessão simples tem consequências mais leves, se me é permitido a expressão, em que o médium sabe que está a ser obsidiado e tenta libertar-se dessa influência. Na fascinação, o caso já é muito mais complicado, portanto, o espírito consegue apoderar-se do pensamento e do raciocínio do médium e este perde completamente a capacidade de julgar. E então, como é fácil de perceber, acha-se que todas as comunicações são verdadeiras, não põe sequer em dúvida aquilo que o espírito lhe transmite, não acha estranho que seja basicamente sempre o mesmo espírito a dar as comunicações, portanto não põe em dúvida nada do que lhe é dito. E por outro lado, esse espírito o espírito que o obsidia é de tal maneira forte e inteligente, esperto, cheio de artimanhas, que faz com que esse médium seja isolado de todas as pessoas que tenham uma melhor capacidade de discernimento, especialmente porque estão por fora deste processo e, portanto, veem com maior clareza e que tentam trazer o médium à razão, sem o conseguir. Portanto, são processos já muito mais complicados. E, por último, mais ainda severa uma obsessão é o grau da subjugação, não é? Em que o espírito é como que fosse o jugo do médium. Pronto, mas não é disso que nós estamos aqui a falar. Estamos a falar apenas, isto foi só para dar uma ideia da gravidade desta manifestação de espiritismo, dos espíritas, que é a obsessão. Erasto chama a atenção para isto. Há manifesta obsessão quando um médium só é apto a receber comunicação de um determinado espírito, por mais alto que este procure colocar-se, ou seja, pelo nome mais importante, como já vimos, com que ele se apresenta. Conseguintemente, todo o médium e todo o grupo que considerem privilégio seu receber as comunicações que obtêm e que, por outro lado, se submetem a práticas que tendem para a superstição, indubitavelmente se acham presas
de uma obsessão bem caracterizada, sobretudo quando o espírito dominador se pavoneia com um nome que todos, encarnados e desencarnados, devem honrar e respeitar e não permitir seja declinado a todo propósito. Portanto, temos que repelir este tipo de pseudoprofetas. Já falamos da obsessão. Temos aqui outra vez este fenómeno, não é, de que estes falsos profetas se fazem apresentar com nomes e às vezes até apresentam-se para quem tem a possibilidade de os visualizar com objetos que são símbolos de poder, para que impressionem os médiuns. É incontestável que, submetendo ao crivo da razão e da lógica todos os dados e todas as comunicações dos espíritos, fácil se torna rejeitar a absurdidade e o erro. Pode um médium ser fascinado e iludido um grupo, mas a verificação severa a que procedam os outros grupos, a ciência adquirida, a alta autoridade moral dos diretores de grupos, as comunicações que os principais médiuns recebam, com um cunho de lógica e de autenticidade dos melhores espíritos, justiçarão rapidamente esses ditados mentirosos e astuciosos emanados de uma turba de espíritos mistificadores ou maus. Portanto, chama aqui a atenção para que nós temos de ter vigilantes, e essa vigilância passa pelo conhecimento, pelo raciocínio e também por uma fé, pela fé em Deus, e fala-nos daquilo que os médiuns realmente devem ter, que é procurar sempre os bons pensamentos, praticar boas ações, estar ligados a espíritos superiores. Esta é a primeira mensagem de hoje. Passemos para a segunda, que é uma passagem do Antigo Testamento, de Jeremias, um profeta, esse sim, e estamos a falar agora não de profetas, de falsos profetas na erraticidade, mas sim de falsos profetas encarnados. E esta mensagem é de Luís, um espírito protetor, e temos aqui esta passagem de Jeremias, que nasceu 640 anos antes de Cristo, num povoado perto de Jerusalém, e que, muito jovem, recebeu essa chamada de Deus. Vamos ler então esta passagem. Eis o que diz o Senhor dos Exércitos. O Senhor dos Exércitos é Deus. Não escuteis as palavras dos profetas que vos profetizam e vos enganam. Portanto, que vos profetizam, que preveem o vosso futuro e que vos enganam. Eles publicam as visões de seus corações e não o que aprenderam da boca do Senhor. Dizem aos que de mim blasfemam: o Senhor disse, tereis paz. E a todos os que andam na corrupção de seus corações, nenhum mal vos acontecerá. Mas qual dentre eles assistiu ao conselho de Deus? Qual o que viu e escutou o que ele disse? Eu não enviava esses profetas. Eles corriam por si mesmos. Eu absolutamente não lhes falava. Eles profetizavam das suas cabeças. Eu ouvi o que disseram esses profetas, que profetizavam a mentira em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei. Até quando
essa imaginação estará no coração dos que profetizam a mentira e cujas profecias não são senão as soluções do coração deles. Se, pois, este povo, ou um profeta, ou um sacerdote, vos interrogar e disser: qual o fardo do Senhor? Dir-lhe-eis: vós mesmo sois o fardo, e eu vos lançarei bem longe de mim, diz o Senhor. Portanto, isto são palavras de Jeremias, e vamos ver a interpretação destas palavras feita pelo Espírito Luís. É dessa passagem do profeta Jeremias que quero tratar convosco, meus amigos. Falando pela sua boca, diz Deus, é a visão do coração deles que os faz falar. Portanto, esta é uma frase muito significativa. Estas palavras claramente indicam que já naquela época os charlatães e os exaltados abusavam do dom da profecia e o exploravam. Abusavam, por conseguinte, da fé simples e quase cega do povo, predizendo por dinheiro coisas boas e agradáveis. Portanto, isto era na altura, portanto, reportemos-nos a 600 e tal anos antes de Cristo, em que o povo gostava de ouvir aqueles profetas, aqueles indivíduos que lhes falavam que tudo ia correr bem, que estava tudo bem, que não havia nenhum problema. Portanto, eles queriam era exatamente manter essa situação fora da realidade, porque era de facto uma ilusão, e até pagavam para isso. Ora, vem um profeta, Jeremias, e diz-lhes exatamente o contrário, não é? Que o povo tem que mudar as suas atitudes, que tem que sofrer, deixar de ser tão agarrado, tão apegado aos bens materiais, que ser fraterno. Ora, isso tudo implicava esforço. E, portanto, o povo daquela altura não gostava de Jeremias, porque Jeremias estava exatamente a alertar o povo para um novo procedimento. E esse procedimento implicava esforço, e implicava que eles tivessem que mudar o seu dia-a-dia, enquanto que era muito mais fácil seguir aqueles que mantinham o estado atual das coisas. Portanto, o Jeremias foi sempre muito maltratado pelo povo, porque não dizia aquilo que eles queriam, não é? Muito generalizada se acha esta espécie de fraude na nação judia, e é fácil de compreender-se que o pobre povo, na sua ignorância, nenhuma possibilidade tinha de distinguir os bons dos maus. Também este era o conhecimento que eles tinham na época, não é? Sendo sempre mais ou menos ludibriado pelos pseudo-profetas que não passavam de impostores ou fanáticos. Portanto, diziam o que eles queriam a troco de dinheiro. Nada há mais significativo do que estas palavras. Eu não enviei estes profetas, e eles correram por si mesmos. Não lhes falei, e eles profetizaram. E mais adiante Jeremias diz: eu ouvi esses profetas, que profetizavam a mentira em meu nome, dizendo: sonhei. Indicava assim um dos meios que eles empregavam para explorar a confiança de que era um objeto. Ora bem, isso ainda hoje acontece, não é? Portanto, vem um indivíduo que diz que teve sonhos, que teve visões, e esses sonhos e essas visões são impossíveis de serem comprovadas por terceiros, não é? E, portanto, é assim que se continua ainda nos dias de hoje a ludibriar muita gente. Muita gente desatenta. E também esta frase: não enviei esses profetas e eles correram por si mesmos, portanto, Deus diz que não foram enviados por Deus, não é? Jeremias diz esta mensagem que lhe foi transmitida por Deus. Não lhes falei e eles profetizaram. Portanto, eles disseram aquilo que lhes ia na cabeça e aquilo que os outros queriam ouvir, e não
o que Deus lhe pediu, porque Deus não pediu nada, conforme disse. Correram por si próprios. A multidão, sempre crédula, não pensava em lhes contestar a veracidade dos sonhos ou das visões. Achava isso muito natural e constantemente os convidava a falar. Pronto, toda a gente gosta que lhe digam coisas boas, não é? Após as palavras do profeta, escutai os sábios conselhos do apóstolo São João, quando diz: não acrediteis em todo o Espírito. Experimentai se os Espíritos são de Deus, porque entre os invisíveis também há os que se comprazem em iludir, se lhes depara a ocasião. Os iludidos está-se a ver, os médiuns que não se percatam bastante. Aí se encontra, é fora de toda a dúvida, um dos maiores escolhos, uma das maiores dificuldades em que muito funestamente esbarram, mormente são levados no Espiritismo. Portanto, isto é uma mensagem muito direta para os médiuns, dizendo-lhes que, se são médiuns, essa faculdade é uma faculdade que tem que ser, de facto, tratada com amor, com carinho, com elevação de pensamento, com boas ações, com correspondência sempre com bons espíritos e pensamentos elevados. Essa é que deve ser a atitude dos médiuns. E assim, com essa atitude, eles afastarão todos os espíritos inferiores que se tentam aproximar deles e comunicar-se com eles. É-lhes isso uma prova de que só com muita prudência podem triunfar. Claro que médiuns que iniciaram o exercício dessa faculdade há pouco tempo são muito mais, digamos que, suscetíveis a este tipo de erro, por falta de experiência. Aprendei, pois, e por falta de conhecimento e de estudo, porque no Livro dos Médiuns, de facto, é uma obra completíssima que dá imensas recomendações e que dá, de facto, o roteiro, digamos assim, para que um médium possa exercer essa faculdade com seriedade. É-lhes isso uma prova que só com muita prudência podem triunfar. Aprendei, pois, antes de tudo, a distinguir os bons e os maus espíritos, para que, por sua vez, não vos tornardes falsos profetas. Aprendei, antes de tudo, a distinguir os bons e os maus espíritos, para que, por sua vez, não vos tornardes falsos profetas. Portanto, não transmitirmos a outros situações e princípios errados. Então, a pergunta fica aqui feita. Como é que vamos distinguir os bons dos maus espíritos? Fizemos aqui apenas um resumo das características mais importantes. Bom senso e indulgência. Os bons espíritos têm, obviamente, sempre palavras e conceitos racionais, que são dados sempre que eles consideram necessário, aconselham-nos, e se nós os ouvimos e seguimos os seus conselhos, e muito bem, se não ouvimos, eles retiram-se e vão-se embora. Enquanto que os maus espíritos, muitas vezes, até nos dão conselhos pérfidos, maus, para tentarem desviar-nos do bom caminho, do caminho do bem. Linguagem utilizada. Uma linguagem utilizada é muito importante para distinguir, então, os bons espíritos dos espíritos inferiores. A linguagem dos bons espíritos é uma linguagem habitualmente nobre, simples, concisa, sem trivialidades, e que, ou seja, eles em poucas palavras dizem muito, porque cada palavra é empregue, de facto, com a sua verdadeira acessão. E
Não quer dizer que muitas vezes recorram a figuras de estilo, até com poesia, mas fazem-no de forma a que todos os entendam. Enquanto que em espíritos inferiores utilizam uma linguagem rebuscada, obscura, tentando com isso não só impressionar, como também esconder o vazio das suas próprias ideias. Pensamentos e ações. Os bons espíritos pensam sempre a mesma coisa em qualquer lugar e em qualquer tempo. Portanto, são sempre pensamentos elevados e bons. Não gostam de falar do mal, não gostam de... Não utilizam, portanto, ou seja, aconselham, como já disse, mas não dão ordens, não são imperiosos, ao contrário dos espíritos inferiores, que esses sim querem ser obedecidos e, portanto, dão ordens e não se afastam nunca, até que realmente os médiuns tomem ações mais intensas, para se poderem libertar da sua influência. A sabedoria é assim, os espíritos bons dizem aquilo que sabem, quando não sabem, calam-se ou até admitem a sua ignorância. Os espíritos levianos dizem qualquer coisa que se lhes pergunta, não estão minimamente preocupados com as respostas que dão. Nós muitas vezes achamos que pessoas que na Terra tiveram, de facto, foram sábias em determinadas áreas da ciência, depois na espiritualidade evocamos-los pensando que exatamente por esse facto eles têm maior conhecimento. Ora, isso nem sempre acontece, porque muitas vezes a sabedoria não está a par da moralidade, não é? E, portanto, muitas vezes esses seres ainda estão impregnados das imperfeições daqui da Terra, como o orgulho e a vaidade. Temos a inteligência. A inteligência também é outro aspecto que não é sinónimo de superioridade, não é? Porque, de facto, um espírito pode ser muito inteligente, mas ter muito fracos valores morais. Portanto, a inteligência e a moralidade não andam a par. Há espíritos bons e afáveis que têm conhecimentos limitados, enquanto que há espíritos de facto inferiores que são muito inteligentes e muito instruídos, mas só dão comunicações erradas e, portanto, temos que ter em atenção isso. O modo de apresentação já falamos várias vezes, portanto, os espíritos bons são humildes, são modestos, consideram que até os nomes são, a sua própria identificação é um aspecto secundário, enquanto que os espíritos inferiores gostam de se fazer passar por pessoas com nomes, de facto, venerados na Terra e apresentam-se até com roupagens que impressionam os médios. Quanto às previsões, os espíritos bons revelam aquilo que consideram que é útil para nós. Os espíritos inferiores, os espíritos mais levianos, fazem previsões, respondem a tudo aquilo que se lhes pergunta e dão datas precisas. E isso é, de facto, uma coisa que temos que, de imediato, chamar a não ficar alerta, porque os espíritos bons nunca precisam datas. Podem dizer que isto ou aquilo vai acontecer numa determinada época, mas não dizem qual, não dizem o tempo. Enquanto que os inferiores precisam das datas, e isso é uma das coisas que os distingue facilmente.
Por último, trazemos aqui esta mensagem de São Luís, que está no livro dos Médiuns, e que diz: qualquer que seja a confiança legítima que vos inspirem os espíritos que presidem aos vossos trabalhos, uma recomendação há que nunca será demais repetir e que devereis ter presente sempre na vossa lembrança, quando vos entregueis aos estudos. É de pesar e de meditar. É de submeter ao cadinho da razão mais severa todas as comunicações que receberdes. É de não deixardes de pedir as explicações necessárias, a formar-vos opinião segura, desde que um ponto vos pareça suspeito, duvidoso ou obscuro. Acrescentaríamos que, tal como para julgar os espíritos, temos que nos julgar em primeiro lugar a nós próprios, saber exatamente aquilo que somos, não é? De facto, o exame escrupuloso das comunicações que nos são transmitidas é dado por todos os espíritos sérios. Vejam o que nos diz São Luís. Façamos esse exame escrupuloso, sem receio de ofender os espíritos bons, dado que são eles próprios que nos recomendam esse exame. Quem tem receio disso, desta verificação sistemática, são de facto espíritos inferiores, porque eles fogem da razão, como é óbvio, porque isso desmascará-los-ia rapidamente. E é tudo o que tínhamos para vos dizer hoje. Estamos aqui então aguardando os vossos comentários e as vossas dúvidas. Não? Bom, vamos então terminar o trabalho de hoje. Pronto. Agradecemos, Senhor, este tempo de reflexão, de meditação, e agradecemos esta oportunidade que temos de estar juntos para refletirmos sobre as tuas mensagens que nos dão orientações preciosas sobre a nossa conduta como espíritos imortais que somos. Agradecemos-te, Senhor, a intuição, a força, a coragem para enfrentarmos os escolhos das nossas vidas, para termos sempre uma atitude positiva e com fé. Fica connosco, Senhor. Acompanha-nos até aos nossos lares. Abençoa as nossas famílias, os nossos amigos, todos os companheiros que não puderam hoje estar presentes, e dá-nos alento para mantermos no caminho do bem e mantermos esta vontade de te servir em teu nome. Muito obrigada. Graças vos damos.